Boa noite, pessoal, tudo bem? Agora tá com áudio, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, boa noite, galera também do YouTube. Me deem boa noite para eu saber quem tá aqui comigo. Eu tô usando uma ferramenta nova que une todas as redes sociais para que eu possa falar com vocês. Eu tô até checando aqui se vocês estão conseguindo me ver. Meu marido tá vendo aqui para mim. Quem tá aqui comigo no Instagram agora? Fala um oi, boa noite pra mim, por favor. Vamos lá. Vocês estão conseguindo? Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir bem? Como a ferramenta é nova, né? Pessoal do Face, tá me ouvindo bem? Galera do Insta também. Hoje nós vamos falar sobre crise de identidade. Hoje eu tô atrasando só um pouquinho. Oi, Rogério, boa noite, tudo bem? Que legal que você tá aqui. Hoje nós vamos falar sobre crise de identidade. Acho que todo mundo já viveu isso em algum momento na vida. E eu acho de extrema importância eu poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, de como eu consegui ultrapassar a minha crise e dar um pouquinho de ferramentas que são necessárias para que a gente possa, né, conseguir realmente seguir adiante a nossa vida e crescer e confiar mais no nosso próprio taco, né? Eu sempre, às vezes, em algumas lives eu gosto de trazer um pouco da mensagem de Deus. Muitos sabem que eu sou cristã, então eu trago a palavra, porque eu acho que a palavra nos direciona. E hoje eu separei a palavra em João 15, 5 a 7, tá? Então eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem e depois a gente iniciar aí esse tema que é super, né, interessante, crise de identidade. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, nós vemos, né, que já aqui nessa palavra fica muito claro para nós que Jesus é a videira, Deus, né, é a nossa videira, e nós somos os ramos. E nós, para darmos frutos, devemos estar, né, permanecer nessa videira que é Deus, que é Jesus Cristo. Então, antes de entrar um pouco na parte científica, eu quero deixar esse lado espiritual que eu acho que é super, super importante para a gente poder equilibrar aí as nossas emoções e alcançar um nível superior para que nós possamos nos reencontrar. Eu, às vezes, escuto, né, pessoas falarem comigo e eu sinto que as pessoas estão tão perdidas, estão tão distantes delas mesmas e até mesmo, né, pessoas que eu convivo, que frequentam igreja, que vão à igreja, que ouvem a palavra, mas existem os nossos momentos, né, de dificuldade, de grandes problemas, que às vezes nós ficamos um pouco vazios, um pouco descrentes, esperando o agir de Deus e o agir nunca chega. E nesses momentos de muita dor, de muitos problemas, é que às vezes as pessoas podem se perder e não encontrar o seu eixo, o seu caminho, a sua diretriz. E isso é fundamental, a gente encontrar esse caminho, a diretriz. Eu acho que todo ser humano passa por um ciclo na sua vida. E os ciclos, eles são constantes, né? Nós nascemos, nos tornamos, somos bebês, depois crianças, né? Até ali os 5, 7 anos,
menores, depois evoluímos para sermos crianças maiores, com mais aptidões, e nos tornamos depois jovens adolescentes e jovens adultos e adultos. E aí essa fase de nos tornarmos adultos, de buscarmos em construir a nossa família, é uma fase de muitas mudanças, né? Porque quando decidimos nos unir e casar, é uma decisão muito que você tem que ter muita certeza daquilo para aquilo ser realmente efetivo, que aquilo tenha sido realmente a vontade de Deus, a escolha de Deus para sua vida. Então, que o seu marido, a sua esposa tenha sido a escolha de Deus. E é lógico que inúmeras pessoas passam pela incerteza, questionamento, será que é ele, será que é ela? Mas, né, através de orações, através de buscas constantes na Bíblia, Deus fala conosco e aí Ele nos dá a certeza de que aquela pessoa é mesmo a pessoa escolhida dele para nós. E é um processo, né? Nós saímos dessa fase jovens adultos solteiros e nos tornamos casados. E ao evoluirmos para esse processo de sermos pessoas casadas, nós temos mais responsabilidades na nossa vida, né? E as responsabilidades vão se tornando maior, porque temos que cuidar de um lar. Nós mulheres cuidamos dos nossos maridos, os maridos cuidam das suas esposas. E às vezes uma pessoa cria mais expectativa sobre a outra e um não supre a expectativa do outro. Nós passamos a conhecer mais a fundo, né, um ao outro neste momento, né, de viver debaixo de um mesmo teto. Então conseguimos enxergar melhor os defeitos um do outro e devemos ter habilidades em saber lidar com estes defeitos. Mas o casamento é um momento muito crucial da nossa vida, porque ninguém quer casar para não dar certo. Todo mundo casa sonhando em dar certo. E para fazer dar certo, você tem que estar num processo evolutivo na sua vida, de crescimento espiritual, pessoal, emocional, profissional, para você também continuar na sua evolução, na sua busca, né, de carreira que todo mundo tem, que faz parte de qualquer ser humano. E eu entendo que nós mulheres muitas vezes ficamos, né, como somos mais sentimentais do que os homens, os nossos conflitos parecem ser mais profundos. Não que os homens não vivam seus conflitos também, mas as mulheres têm, né, uma sensibilidade diferente dos homens. E parece que a nossa dor se torna até um pouco maior, mais difícil de ser ultrapassada. E eu falo isso por experiência própria, né? Eu lembro que ao me casar, né, me unir com meu marido, eu saí da minha cidade natal, onde eu vivi por 24 anos, que é a capital de São Paulo, e viemos para Búzios, Rio de Janeiro, uma cidade pequena, que trabalha com turismo, coisa super nova, e ali, né, começamos um novo ofício, eu e meu marido, e além disso, a nossa união. Então foi um período bem conturbado, empreender, casar, novo trabalho, novas coisas na nossa vida, momentos totalmente diferentes, né? E entender quem era realmente o Rômulo, quem era realmente a Vanessa, porque até então eu era uma jovem que morava ainda com a sua mãe. E foi difícil, não foi fácil, né? O começo, quem fala sempre que o primeiro ano de casamento é maravilhoso, a minha experiência, eu digo que foi um dos mais difíceis, até a gente encontrar o nosso equilíbrio. Passado o primeiro ano, se tornou mais fácil. Mas alguns anos depois vieram as primeiras crises do casamento, né? Crises bem intensas mesmo, que nós ficamos bem balançados, assim, fica ou não fica junto, continuamos ou não continuamos casados. Entre idas e vindas, foram 2 ou 3 anos bem difíceis, assim, de problemas no nosso relacionamento, no nosso casamento. E muita discussão, muita emoção envolvida, né? E pouco entendimento também meu naquele momento, porque até então eu trazia muito de tudo, de toda a base que eu tinha tido do meu lar, do que eu achava que era certo, como que era certo lidar ou falar com as pessoas,
mas eu não conseguia enxergar que eu precisava lapidar essa pessoa para fazer dar certo com meu marido. E depois de muitos trancos e barrancos, né, eu fui conseguir entender que eu precisava ser lapidada, que eu precisava me tornar melhor do que eu era, para poder fazer aquele relacionamento dar certo. E foi o momento da minha conversão, de aceitar Jesus, e foi um momento maravilhoso de renovo, de recomeço, de uma história verdadeira minha, né, com Deus, que era uma coisa que eu não tinha nada, não buscava por isso na minha vida, era bem vazio mesmo. E eu entendo que nesse momento que eu busquei e fortaleci o meu lado espiritual, foi o momento em que eu criei uma base para fortalecer os outros setores da minha vida. Então, por isso que eu acho extremamente importante para vocês que estão aqui hoje, vivendo qualquer tipo de crise de identidade que vocês vivam aí hoje, busque a Deus do seu jeito, da sua forma. Leia a Bíblia, faça orações, para que Ele possa te coordenar o caminho, né, do seu chamado, do seu propósito, porque eu tenho o meu propósito, você tem o seu propósito, e eu visualizo que, como eu tive dificuldade de enxergar e buscar o meu propósito de vida, eu imagino que muitas pessoas também passam por essa dificuldade, porque nós temos diversos sonhos, nós temos diversas dores, nós temos perdas na vida, né, que foram construindo todas as passagens que tivemos na nossa vida, foi construindo o nosso ser, e algumas coisas positivas e outras negativas. E quando nós nos equilibramos espiritualmente, nos fazemos realmente um renovo do nosso ser para com Deus, para que possamos nos tornar uma imagem e semelhança mesmo, né, de Jesus Cristo, que é viver o verdadeiro amor um para com os outros, nós conseguimos ir mudando e lapidando os outros setores da nossa vida. E quais são, né? O primeiro setor que nós devemos lapidar é o espiritual, 100% de certeza. O segundo setor que nós temos que lapidar 100% é o setor da família. Depois do setor da família, nós devemos lapidar o setor da saúde, depois lapidar o setor profissional e o financeiro. E aí vocês podem estar perguntando, nossa, mas ela é educadora financeira, por que ela está falando sobre crise, né, de identidade? O que isso tem a ver? Tudo a ver. Finanças está totalmente atrelado com as suas emoções. Então, se você não tem equilíbrio emocional, dificilmente você terá um equilíbrio financeiro. E eu não posso ser uma educadora financeira pela metade com vocês, que só vai falar realmente de dinheiro, de como poupar, de como investir, de como mexer numa planilha, né? Essas coisas mais razão. Eu tenho que trazer aqui sim a emoção para vocês, para que vocês possam, né, arrancar aí de dentro do seu ser, né, do seu ser como ser humano, o que realmente é o seu chamado, qual é o seu dom, quem realmente é você para com a sociedade, qual vai ser o seu maior diferencial, né, entre as pessoas, qual é a sua razão de viver. Enquanto a gente não encontra isso, nós vivemos meio que perdidos, desorientados na vida, mas equilibrando o seu espiritual nessa busca constante com Deus, eu tenho certeza que Deus vai direcionar a sua casa, a sua família, seu relacionamento conjugal. Quem é solteiro, Deus vai trazer a pessoa certa para sua vida. Quem é pai e mãe como eu, Deus vai te dar uma orientação também para você poder trabalhar a identidade dos seus filhos, porque a identidade dessas pessoas, né, dos seus filhos, serão atribuídas dependendo do valor que você trouxer para eles, a identidade deles. Então, é de suma importância um pai e uma mãe saber falar bem com seus filhos, saber trazer palavras de valor para essas crianças, para os jovens.
dizer o quanto eles são bênçãos na sua vida, dizer quanto o seu filho é um presente de Deus para você, de quanto o seu filho é inteligente e capaz, de quanto o seu filho trouxe alegria para sua família, para que vocês possam fortalecer realmente a identidade dessas crianças, desses jovens que vocês têm aí como responsabilidade hoje. Talvez a sua identidade lá atrás não foi bem trabalhada pelos seus próprios pais ou qualquer outro líder, talvez um líder da sua igreja, um líder seu no seu trabalho, tenha te ferido tanto que te quebrou, e aí você traz essa rachadura na sua vida até hoje, e por isso você não consegue evoluir, dar um próximo passo na sua vida. Então, tentar diagnosticar aí dentro de você aonde foram criadas as rachaduras, talvez, né, no convívio ali do seu lar, quando você convivia com seus pais, quando você convivia, né, em algum ambiente profissional lá atrás, ou então quando você convivia em algum ambiente, alguma igreja, né, que te deixou rachaduras e você não consegue evoluir em algum processo na sua vida por essas rachaduras. Então é extremamente importante buscar essas rachaduras para que você possa passar por um processo de perdoar as pessoas, para que você possa passar por um processo de auto-reconhecimento das suas rachaduras, porque muitas pessoas passam em branco as suas rachaduras, nem querem vê-las, revê-las, né? Para que possam realmente compreender essas suas dores, cessá-las para fazer um renovo, recomeçar sua vida, né? Sua vida familiar, sua vida profissional, a sua carreira, a sua vida espiritual. Então, dificilmente a gente consegue dar um próximo passo sem encontrar essas rachaduras. O processo de visualização dessas rachaduras são muito importantes. E o que eu vejo é que as pessoas tentam passar por cima. Eu mesma era uma pessoa que tentava passar por cima das minhas rachaduras. Eu não queria vê-las. Eu sabia que eu tinha tido problemas no passado, mas eu não queria mais ir a fundo dessas rachaduras para eu compreender o porquê de eu ser assim hoje, entendeu? Quando eu estava, né, vivendo o meu processo de crise. E aí depois que eu consegui ultrapassar todo o meu problema conjugal com meu marido, eu consegui ter uma estabilidade familiar dentro da minha casa, né? Eu e o meu marido. E decidimos ter uma filha, ter um filho, né? E veio a Isabela e foi um novo momento, porque nos tornamos pais, nos tornamos responsáveis por um ser humano que nós devemos construir e fazer essa pessoa ser uma ótima pessoa aí para a sociedade no futuro. Cabe a nós essa responsabilidade, né? A cada um de nós, pais, cabe essa responsabilidade. Então, por isso, eu acho de suma importância, de muita importância, assim, para vocês buscarem essas suas rachaduras. No casamento, as rachaduras. Na vida espiritual, talvez lá dentro, numa igreja no passado, no trabalho, em algum local de trabalho que vocês viveram, alguma rachadura, ou mesmo com seus pais e irmãos, rachaduras que vocês viveram, tá? Então, oi Gabriel, tudo bem? Boa noite. Eu entrei um pouco mais tarde aqui hoje no Face. Eu tô com uma ferramenta nova, gente, que une todas as redes sociais para eu poder falar com vocês numa só câmera, ao invés de ficar olhando de um lado para o outro. Mas hoje, pelo jeito, não consegui entrar direitinho aqui no Face. Mas legal, agora meu marido colocou aqui o celular dele para eu poder falar com vocês pelo Face também ao vivo, tá? Hoje a gente está falando sobre crise de identidade. Eu estou relatando um pouquinho do meu processo, da minha crise, como eu consegui sair da crise. E iniciando aí esse tema falando um pouco da importância da espiritualidade e de encontrar as rachaduras, certo? Então vão nas rachaduras de vocês, construam os filhos de vocês seres humanos que são capazes, né, de ter uma boa identidade.
Se os seus pais tiveram deficiência com vocês de trabalhar uma boa identidade desde a sua infância para a sua fase adulta, não os culpe-os mais, não culpe-os mais. Bola para frente, trabalhe em você, essa rachadura em você, tá? Com Deus, buscando essa imagem e semelhança em Jesus Cristo, nós conseguimos nos fortalecer. Ele é a videira, como eu trouxe aqui no início da live, e nós somos os ramos, tá? Depois de passar essa quase ruptura no meu casamento, aí veio o nascimento da Isabela, eu me tornei mãe, no momento que, né, eu estava numa crescente na minha carreira, na minha profissão. Eu, na verdade, achava que estava crescente, mas verdadeiramente hoje eu enxergo que não, que aquilo não era o propósito meu, né, profissional. A hotelaria não era definitivamente o meu propósito de vida. Eu entendi isso, ficou mais claro depois. Mas até chegar a esta clareza, eu tive que identificar isso no meu momento da crise. Porque eu não sabia se eu estava, né, correta em sair da hotelaria ou não. E eu entendia em alguns momentos ali profissionais, depois que eu voltei a atuar na hotelaria, porque eu fiquei 2 anos em casa, eu pude, né, me dar o luxo de ficar 2 anos em casa com a Isabela, eu entendi que aquilo não era para mim. Eu não amava aquilo que eu fazia. Não eram as funções, né, que eram delegadas à minha pessoa, e eu estava ali num cargo gerencial de liderança de algumas pessoas, né, já não me dava mais o prazer, eu não me identificava mais naquele espaço, como eu talvez uns anos anteriores eu me identificava. E eu tomei, né, depois de quase 2 anos trabalhando nesse local, eu tomei a decisão de sair mesmo, assim, e me dedicar mais à maternidade novamente e buscar o que Deus queria na minha vida. Esse processo da espiritualidade, que eu busquei muito a fundo no momento da minha conversão, no momento de restaurar o meu casamento, foi bem intenso. E teve momentos, assim, de uma crise muito interna minha, que eu não enxergava o agir de Deus comigo, sabe? Porque eu estava tão 100% para Deus, eu estava tão buscando, né, numa busca tão incessante de Deus, e muitas vezes eu achava que Ele não estava agindo, que Ele não estava fazendo. Mas eu sempre ouvia, né, que é no silêncio que Deus está trabalhando. E por inúmeras vezes hoje eu consigo enxergar, né, que aquele silêncio que eu ultrapassei com Deus, Ele estava trabalhando muitas coisas na minha vida, para eu ter resultados positivos para mim. Então eu quero que vocês entendam, assim, Deus age, mas Ele age através de nós. Não adianta nós ficarmos sentados, parados, esperando Deus agir, cair as coisas do céu, melhorar o nosso casamento, melhorar a nossa profissão, melhorar a nossa carreira, melhorar a nossa família, tudo. Não adianta. Nós precisamos agir. E com o nosso agir, Deus vai nos entregando as bênçãos, tá? Então, por que nós precisamos agir? Porque sem ação nós não evoluímos. Sem ação não tem uma evolução do ser humano. Há exatamente 8 anos atrás, eu era um ser humano totalmente vazio, porque faz 8 anos que eu me converti, faz 8 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. E desde então, as pessoas podem achar, agora, né, desde quando ela entregou a vida para Jesus, é tudo perfeito. Não, não é. Porque eu tive que quebrar aquela Vanessa que existia até os meus 29 anos e reconstruir um novo ser humano. Eu queria ser uma melhor pessoa no meu local de trabalho. Eu queria ser uma melhor pessoa para o meu marido. Eu queria ser uma melhor pessoa para os meus pais e irmãos. Eu queria ser uma melhor pessoa para os meus amigos, os verdadeiros amigos. Eu queria ser uma melhor pessoa dentro da igreja que eu congregava. Eu estava nessa busca constante de uma melhoria do meu ser, porque eu tinha conseguido enxergar as minhas rachaduras, os meus defeitos.
E é aí que o ser humano tem essa dificuldade e vive uma crise de identidade. Por quê? Porque nós somos recheados de defeitos, mas enquanto não enxergamos esses defeitos para podermos fazer melhorias nestas rachaduras, nós não saímos da nossa crise de identidade. Deixa eu ver aqui o Aparecido. Oi, Aparecido, tudo bem? Eu estou tentando trabalhar com esse assunto, mas quando lembro que a minha própria mãe me fez, ela me estraçalhou, nunca mais confiei em ninguém, somente nos estudos. Sério, Aparecido? Olha, eu acho que eu ainda nessa frase que eu leio aqui sua, Aparecido, eu entendo que você precisa perdoar a sua mãe, tá? Esse perdão vai te libertar para você prosseguir aí na sua vida. Eu não sei o que ela realmente chegou a fazer com você, mas entenda, as dores que você tem, né, com a sua mãe, com a figura da sua mãe, inúmeras pessoas também passaram. Né? Eu tive dores com a minha própria família também. Quem não teve, né? Eu acredito que os meus pais tiveram dores com os pais deles também. E eles tiveram que ultrapassar essas dores. Então, a gente tem que fazer essa rachadura ser cessada, sabe? Não é que você vai esquecer de forma alguma, né, algum maltrato, alguma forma como a sua mãe conduziu com você, mas vai ficar uma cicatriz, mas você vai seguir em frente. O perdão é essencial na nossa vida, né, e principalmente assim com os nossos pais. Nós devemos trabalhar o perdão com eles, né. Sua mãe gerou a sua vida. Se não fosse ela, né, por gerar você, Aparecido, nós não teríamos nos conhecido, né? Então, tente mudar o olhar, tente mudar para o olhar positivo para com ela, entendeu? Então, depois que eu passei por esse processo de evolução, vamos voltar, com o meu casamento restituído, tive a Isabela, voltei para a atuação da hotelaria e eu vi que aquilo não era mais para mim, eu me senti tão perdida, depois de 10 anos atuando na hotelaria, eu me via sem assim, eu era profissional porque eu tinha uma faculdade, né, a minha primeira faculdade, eu sou publicitária, mas eu não me via mais como profissional. E comecei a busca incessante. E eu via que eu precisava me equilibrar emocionalmente em vários outros setores, né? O financeiro foi o momento que eu visualizei assim, nossa, o financeiro, porque primeiro eu fui tratando todos os outros setores. Eu fui tratando espiritual, familiar, a saúde é essencial, a saúde também é algo constante que a gente tem que cuidar. E aí veio profissão e aí chegou no financeiro. E aí eu vi que como as minhas finanças não se equilibravam porque eu não tinha um equilíbrio emocional. Eu ainda precisava ser lapidada. E em todos os setores, novamente eu tive que voltar à lapidação no setor espiritual, no setor familiar, no setor profissional, para eu poder alcançar, né, o equilíbrio nas minhas finanças. E, Vanessa, foi um processo rápido? Não foi e nunca vai ser, porque nós relutamos pelo processo que às vezes Deus, né, nos dá de crescente na nossa vida. É muito doido isso, né, do ser humano. Oi, Aurenice, tudo bem? É muito louco isso do ser humano, porque a gente reluta, né? A gente busca Deus e Deus tá lá, entregando o seu processo, falando, vai, olha, é isso aqui, ó. Esse é o caminho que eu tô te dando. É assim mesmo, segue em frente. Às vezes você fala, nossa, Deus, eu não aguento mais. É muita luta para uma pessoa só. Eu não tô conseguindo, eu não tô sendo capaz comigo mesma. Como que eu vou ultrapassar tudo isso? Como que o momento da maternidade, para mim, eu não sei para vocês, quem é mãe, quem é pai, né? Também acho que os homens sofrem, né, essa mudança. Oi, Simone, tudo bem? O momento da maternidade, para mim, foi um momento muito de mudanças, né? Muda o corpo, muda a mente, muda a nossa
a nossa, os nossos momentos com os nossos maridos, os homens com as esposas, né? A gente fica mais ausente um para com os outros, porque tem um bebezinho ali precisando 100% de você. E tem muita coisa acontecendo, né? A sua saúde, os hormônios da mulher ficam a milhão. Tem homens que conseguem ser mais atuantes, né? Participativos. Tem homens que já não conseguem, até mesmo às vezes pela jornada profissional. Tem outros que realmente não levam jeito. Então, e a mulher vai se sentindo sobrecarregada, às vezes, por demais com isso. Graças a Deus, eu tenho um marido excelente, assim, um excelente pai, que ele sempre foi muito presente, mesmo trabalhando muito, porque a hotelaria são 6 dias na semana trabalhando, né, 8 horas por dia, de domingo a domingo, assim, tem uma folga na semana. Mas ele sempre se fez muito presente pra mim, assim, e me ajudava, né? Quando ele tava em casa, assim, de madrugada, ele acordava, pegava a Isabela pra mim, pra eu amamentá-la e tal. E isso ajuda, né? E eu lembro de alguns dias, assim, logo após o parto, de eu sentir vontade de só chorar. Olha que loucura, né? A mente da mulher fica com muita... Eu me olhava assim no espelho, toda inchada, nariz inchado, a boca, né? Os lábios da mulher ficam super inchados também. Eu não me reconhecia. E tinha que me fazer forte para minha filha sentir segurança naquele lar que ela estava chegando, né? E inúmeras vezes eu tive vontade de desabar. E eu estava empregada, né? Naquela época, e eu vivi aqueles primeiros 6 meses na minha filha na incerteza, volto ou não volto a trabalhar, volto ou não volto, sabe? Eu quero, eu preciso, né? E acabou que tudo deu certo, eu não precisei voltar a trabalhar, graças a Deus. Meu marido, né, pôde atuar aí sozinho, cuidando do nosso lar por 2 anos. Desculpa, gente. Deixa eu beber uma água aqui, rapidinho. Então, foi uma crise muito constante. E logo depois eu me senti assim, será que eu só vou ser mãe? Eu estudei tanto na minha vida, né? Busquei tanto por culturas, por crescimento e expansão minha. Será que eu vou só ficar agora como uma mulher do lar? Nada contra, tá? Ser uma mulher do lar, se é a sua opção. Eu super respeito. Eu acho que eu sou hoje, né? Eu trabalho online, mas eu tô em casa constantemente. E nós temos muitos afazeres, né? As pessoas acham que não, mas quem fica em casa trabalha de domingo a domingo também. Todo dia tem coisa para fazer. E eu sou muito organizada, então eu não vivo arrumando as coisas, sabe? E eu fiquei naquilo, gente, será que eu não sou mais eu? Quem sou eu? Eu fiquei nesse momento muito assim, me questionando, quem é a Vanessa? Eu sou a mãe da Isabela, a esposa do Rômulo? Mas quem sou eu para eu mesma, sabe? Era muito conflitante. Nesse momento eu vivi momentos de muita ansiedade. Eu me pegava assim chorando, sabe? Ia pro banheiro de madrugada, chorava, caía no chão ali do banheiro, orava, pedia muito a Deus ajuda, né? E para eu ultrapassar aquilo e entender o que estava acontecendo comigo, porque eu não entendia, mas eu me jogava nos braços mesmo de Deus e falava, Deus, eis-me aqui, faça comigo o que o Senhor quer de mim. Eu sei que quando nós nos entregamos para a lapidação de Deus, não é fácil, porque, né, Deus quer Ele já nos vê como uma joia rara, mas Ele quer nos fazer uma joia extremamente bela, né? E ser humano, a gente se corrompe, temos inúmeros defeitos, né? Que às vezes nós não conseguimos enxergar como defeito porque crescemos acreditando que aquilo era certo, era correto. Enfim, e para eu conseguir enxergar todos os meus erros e os meus defeitos, não sou perfeita hoje, tá? Tô cheia ainda de erros e defeitos. Eu acho que o processo de lapidação é até o último respirar, mas eu sou muito melhor do que eu era
há um ano atrás, sabe? Eu acho que todos vocês que estão aqui hoje me acompanhando nessa live devem analisar isso. Há um ano atrás, eu era igualzinho ao que eu sou hoje? Ou eu me evoluí, né? Eu evoluí, eu tive melhorias no âmbito espiritual, profissional, da minha saúde, com a família. Se você se vê igualzinho a 15 de outubro de 2018, em 15 de outubro, que é hoje, de 2019, quer dizer que você hoje está ainda vivendo na sua zona de conforto. Você ainda não decidiu ultrapassar esse seu momento de crise de identidade, de entrega de 100%, né, nas mãos de Deus, para sua vida ser perfeita, né? Porque muitas vezes eu lembro que eu me pegava assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque se fosse para eu escolher, eu não teria escolhido isso que o Senhor escolheu para mim, sabe? E eu fui me entregando. Mas inúmeras vezes eu não tinha resposta. E aí eu entendi que eu tinha que saber qual era o meu propósito de vida. Aquilo que, se eu estiver aqui com vocês na internet, se eu for embora para outro país, se eu estiver no papel de mãe, se eu estiver no papel de esposa, se eu estiver no papel de amiga, de filha, de irmã, não muda. Aquilo é a minha direção, aquilo é o meu rumo, sabe? Eu entendi que eu só sairia da minha crise de identidade distinguindo muito bem o propósito de Deus na minha vida. Gente, quando a gente consegue ter essa orientação de Deus, do nosso propósito, nada, ninguém muda as nossas decisões mais. Porque às vezes as pessoas, né, a gente pode ser um pouco levado pelas pessoas, né? As pessoas falam uma coisa e aí você pode achar que aquela pessoa tá certa, mas quando Deus te entrega um propósito, você tem essa certeza do seu propósito, de Deus na sua vida, as pessoas podem falar o que quiser. Você sabe o momento de dizer sim ou não na sua vida, sim ou não dentro da igreja, sim ou não para o seu pai, para sua mãe, sim ou não para o seu marido, para sua esposa, sim ou não para os seus amigos, sim ou não para o trabalho que surgir para você, sim ou não para sua carreira que você sonhava e talvez não era o sonho de Deus para sua vida. Eu sou um verdadeiro exemplo, né? Eu tinha um sonho de carreira na minha vida. Aliás, neste momento em que eu saí totalmente da hotelaria, eu não sabia mais quem eu era profissionalmente e eu sabia que parar de trabalhar não pararia, eu não ficaria só cuidando do meu lar, mas eu queria ter uma atuação profissional para ajudar as pessoas. Eu entendi que eu precisava ir mais a fundo no meu eu. Porque eu achei que mudando de profissão, a minha carreira pararia. E a mudança de profissão não quer dizer que a sua carreira fica estagnada. Pelo contrário, mudar de profissão para mim, Vanessa, foi uma crescente na minha carreira. Mas no momento da decisão de mudança de profissão, eu senti muitas vezes um sentimento do tipo: eu tô como uma perdedora hoje profissionalmente, sabe? Eu não tô conseguindo mais me ver quem eu sonhava ser profissionalmente. E aí eu fui trabalhar muito isso dentro de mim: autoestima, autoconhecimento, valorização, insegurança, né? Eu confesso, eu sempre me achei muito segura e eu descobri que eu era extremamente insegura. Eu acho que a pessoa insegura, ela sempre quer mostrar que é muito segura. E o camarada que mostra que é muito seguro, você pode ter certeza, ele é uma das pessoas que mais tem insegurança. Porque a pessoa que é segura, ela não precisa nem ficar mostrando.
ela exala segurança, né? E realmente, assim, eu não era segura, eu não tinha segurança nenhuma, gente, nenhuma. Eu tava totalmente insegura, sabe? Sabe quando você não tem aonde segurar e você tá numa altura máxima e se você se desequilibrar, você cai? Era assim que eu me sentia. E que eu ia ter uma queda livre e, tipo, dar com a cara no chão e esborrachar, sabe? Só que eu entendi, né, que a minha família era a minha prioridade. A minha filha era a minha prioridade. Ela sofria com a minha ausência, né? A hotelaria nos ausenta demais de estarmos no nosso lar. Então eu falei, eu vou buscar. Eu quero também a minha atuação profissional que seja a vontade de Deus na minha vida. Porque eu tinha entregado todos os setores, né, da minha vida nas mãos de Deus. Família, saúde, espiritual, tudo. Mas a profissão e as finanças eu ainda queria eu mesma dominar. Né? E quando nós mesmos dominamos os setores da nossa vida, muitas coisas... Oi, Zeca, tudo bem? Muitas coisas erradas acontecem. E neste processo evolutivo meu, eu entendi, entrega nas mãos de Deus. Deus sabe a profissão, a carreira que você vai ter que seguir. E hoje eu enxergo o quanto eu evoluí. Se eu tivesse permanecido lá na hotelaria, eu não teria tido a evolução que eu tive na minha carreira, sabe? Hoje eu me sinto tão segura assim com a escolha da educação financeira, outro insight assim que Deus me deu, né? Porque a gente vai pensando, a gente vai sempre se reciclando, né? Eu sou publicitária, eu sempre trabalhei com marketing e todo mundo precisa saber cuidar da sua imagem, precisa saber, né, se portar dentro do seu ambiente familiar, profissional. E eu falei, gente, eu vou ajudar meus seguidores também a restituir, a reconstruir essa sua identidade. Porque se as pessoas não conseguem evoluir nas suas finanças, é porque sua identidade ainda não está 100% formada. Vocês precisam entender que a sua identidade vai estar 100% formada, né, quando vocês estiverem entregando tudo, cada setor da vida de vocês nas mãos de Deus. E entendendo que essa entrega só vai ter retorno para vocês se vocês agirem, se vocês colocarem em prática ações para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua saúde, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. Se vocês não agirem, Deus sozinho não faz. Ele age através de nós. Isso está em inúmeras passagens da Bíblia, tá? Então, as dores, quando nós ultrapassamos as dores, nós nos tornamos pessoas mais fortes. E tem muitas pessoas que preferem desistir porque não querem suportar a dor. Acham que vai ser mais fácil. Mas se você está vivendo uma dor agora, pensa na dor que você está vivendo agora. Naquela dor que você fala, nossa, nem consigo respirar só de sentir, né, essa dor. Se você está vivendo essa dor, se você está sentindo essa dor, é porque Deus sabe que você é capaz de suportá-la e ultrapassá-la. E você só vai evoluir ultrapassando essa dor. Se você desistir, você vai continuar dando um passo para trás. E talvez tardando para chegar e alcançar o propósito de Deus na sua vida. Descobrir a sua missão, os seus valores e a sua visão são importantes demais na sua vida. Quero deixar de lição de casa aqui para vocês hoje nessa live. Vocês que podem estar vivendo crise de identidade, vocês que podem estar se identificando um pouco com a minha história, né? Acho que mulheres
que também passaram por esse trânsito na maternidade, porque eu vejo como a maternidade para mim foi algo muito mais recente, né? A Isabela tem 5 anos, ela foi um trânsito muito grande na minha vida, né? A gente meio que se perde, a gente não sabe se a gente tá anulada na vida ou não. As pessoas quando vão cumprimentar, a gente nem cumprimenta mais a gente, só olha o bebê, ai que bebê lindo. Aí você fala, oi, eu tô aqui, sabe? Né? As mães passam muito por isso. E tentem pegar uma folha de A4, como essa aqui, olha. Gente, a minha casa é cheia de A4, sabe? Eu compro resma de A4 e tudo eu vou anotando, né? Quando eu vou fazer lives com vocês, eu sempre estudo, medito, trago todas as anotações para me ajudar, né? Para ter uma linha de raciocínio. E comece a ter esse hábito de anotar, para vocês se autoconhecerem. Tenta escrever a sua vida a partir de um ponto que você acha importante, que é o ponto crucial ali para você entender o que você passou. Porque às vezes nós achamos que entendemos, mas esquecemos de detalhes que são cruciais para a nossa crise de identidade, tá? Para ser aquela pecinha de um quebra-cabeça para o quebra-cabeça realmente ficar completo, sabe? A nossa vida é um quebra-cabeça, então a gente tem que ir encaixando as peças, né? E as peças são pessoas, são vivências, são experiências. E escrevam a história de vocês num papel e releiam num A4, assim, ó. Vão escrevendo e deixa as ideias virem. Não fiquem com preguiça ou desanimados porque talvez você possa achar a sua história chata. A sua história é sua. Então escreva. Esse processo de escrever, vocês vão reconhecer várias rachaduras que talvez vocês ainda não enxergam. E depois, num outro A4, pontue a missão de vocês, os valores e a visão que vocês têm aí para a vida de vocês, num contexto geral. Ou, melhor ainda, tenta separar por setor, o espiritual, o familiar, o financeiro, o profissional, para vocês se identificarem. E olha, gente, quando nós conseguimos nos identificar e entender que essa identificação tem que vir através de Jesus como nosso maior exemplo, e que realmente não é fácil nos tornarmos, né, como Jesus, uma pessoa tão maravilhosa que veio nos ensinar o amor, e é muito difícil às vezes ter que perdoar, né, igual aqui o Aparecido, que nos trouxe aqui, né, uma intimidade dele com a família. Então, assim, não é fácil perdoar, não é fácil ultrapassar dores, traumas, né? Eu tenho meus traumas, vocês têm os seus traumas. Não é fácil, não é fácil. Realmente a gente tem que ir lá dentro e fazer isso sair. E tem traumas na vida que a nossa mente meio que bloqueia e parece que a gente nem viveu. Mas quando nós vivemos esse processo de crise de identidade para que a gente possa se reencontrar em Cristo Jesus, nós conseguimos lembrar destes momentos que às vezes são traumáticos, e aí a gente vê que é tal problema com a esposa ou com o marido é por causa daquele trauma que a sua mente tinha apagado. Tal problema, Vanessa, olha, eu sempre fui descrever muito, né? E na adolescência, eu imagino que mulheres, né, como na minha idade, assim, com entre 35 e 40 anos, devem ter tido agendas lá atrás. Olha, eu escrevia todos os dias na minha agenda. E eu guardei essas agendas. E neste processo de crise de identidade, eu fui buscar as minhas agendas para eu ler. E tiveram traumas que estavam ali anotados, que eu não lembrava, a minha mente tinha anulado. E que eu consegui restituir alguns setores da minha vida, porque eu trouxe esses traumas de volta à minha mente, e eu decidi perdoar aqueles que, né, fizeram parte daquele meu trauma, para eu poder seguir em frente.
Então eu sei que nem todo mundo vai ter agenda aí, né, anotada da adolescência, da juventude, mas começa a refletir, a meditar na sua própria vida. Às vezes a gente fica refletindo sobre assuntos tão banais, né, coisas da internet, vida dos outros, mas a gente não olha para nós mesmos. E você só vai realmente se reencontrar se olhando, mas olhar aqui, ó, é no seu interior. Parar de olhar a rede social e achar que a vida do outro é maravilhosa. Não é maravilhosa. Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem a sua crise de identidade que passa. E tem pessoas que escolhem viver essa crise de identidade para o resto da vida. E eu acho inadmissível isso, porque eu acredito que a crise de identidade é um processo de todo ser humano. E todo mundo pode ultrapassar essa crise. Só vai depender da sua escolha, força de vontade e foco naquilo que você tem que realmente focar. Nós perdemos a nossa identidade porque nós focamos na vida do vizinho, focamos na vida do nosso amigo lá, influenciador do Instagram, do Facebook, do YouTube, e não focamos em nós, né? E isso atrasa a nossa vida. Foca em você, foca em quem você é, sabe? E busque pessoas que te dê inspiração, que vão te ajudar a te inspirar para você ultrapassar este momento. Eu tenho vários mentores que eu sigo, né? Que são meus professores mesmo, que eu comprei cursos dessas pessoas e que são meus mentores até hoje. Eu tenho diversos mentores que me ajudam a evoluir. Agora, mentor que quer me colocar para baixo, isso nem seria uma mentoria, né? Isso é realmente pessoas que eu só vejo assim, que pessoas quando nos querem denegrir a nossa imagem, são pessoas que estão muito, né, mal com elas mesmas e elas buscam foco em outras pessoas para tirar o foco delas, né? Então, vamos supor, se você está vivendo um momento de muita acusação, de muitas pessoas te apontando o dedo, entenda que essas pessoas, elas estão vivendo um problema com elas mesmas e elas estão mudando o foco para você. Se você não fez nada de errado, claro, né? Porque às vezes também a gente tem culpa no cartório para as pessoas poderem falar alguma coisa. Mas eu acredito que quando Deus nos restitui, nós tentamos não fazer mais parte desses diz que me diz, né? Então, faça essa lição de casa com vocês, se comprometam com vocês. Porque eu, Vanessa, como educadora financeira, tenho 50% de parcela aí para ajudar vocês a evoluírem na sua vida financeira, ajudar aí vocês na crescente da sua carreira e, né, como profissionais. Mas os outros 50% vai depender de vocês. E se vocês não encontrarem a sua identidade, é o que eu falei no início dessa live, finanças é 100% a ver com emoção. Se as suas emoções não estiverem equilibradas, dificilmente as suas finanças vão ser equilibradas um dia também. Então, o equilíbrio emocional em todos esses setores que eu citei durante a live é necessário, né? Então, trate de você, cuide de você. Eu preciso de terapia? Faça terapia. Eu preciso ouvir mais a Vanessa? Participem das lives. Eu vou trazer muito mais desenvolvimento pessoal. Quero falar disso. Eu quero que vocês entendam como vocês devem se comunicar com você mesmo e ter esse envolvimento com Deus. Saiam desta live, se proponham a dar 10 minutos de leitura para a Bíblia diariamente. Comecem com 10 minutos e depois esses minutos vão virando muito mais tempo. Às vezes eu vejo assim, né? Eu sento pela manhã e faço o meu devocional e eu penso, vou ficar 10 minutos na Bíblia porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Tem Isabela, a escola, tem vocês, né? Que eu faço o meu trabalho para vocês. E aí quando eu vejo que passou uma hora eu lendo a Bíblia, eu orando, meditando com Deus e falo, Deus, isso não é tempo perdido, isso é tempo realmente valorizado.
porque o meu crescimento vem na palavra de Deus, né? Eu só consigo ser melhor através da palavra de Deus. Não é o dinheiro que me faz melhor, não é a minha posição financeira que me faz melhor, não. É o que Deus faz por mim e que eu realmente recebo e falo, vou colocar em prática. Tudo que o Senhor está me ensinando, eu vou colocar em prática em todos os meus setores. Fácil? Não, não é. Mas é uma questão de decisão na minha vida, né? Desde o momento da minha conversão, ficou uma frase muito clara na minha mente, que tudo que Deus quer para cada um de nós é perfeito e agradável, tá na Bíblia. Então, mesmo que eu ache que aquilo não está sendo perfeito e agradável, mas é a vontade de Deus, eu sei que depois que eu passar pelo processo, eu vou enxergar o perfeito e agradável de Deus sobre aquilo na minha vida. Como hoje, na minha carreira, que eu achava que eu era uma perdedora, né? Quantos de vocês podem estar se achando perdedores na carreira, na profissão de vocês, porque não conseguem administrar suas finanças, porque talvez vivem um ciclo de endividamento, estão com dívidas? Não sei quais são suas dores financeiras, mas eu sei que o problema inicial não são as finanças, mas é o seu equilíbrio emocional, sabe? Então você tem que realmente ser dependente de Deus para que sua vida evolua. Essa dependência, essa entrega faz a diferença na nossa vida. E não é ficar esperando de braços cruzados achando que Deus vai fazer simplesmente assim, num toque de mágica. Não é assim. Ele espera a nossa ação, ele espera a nossa atitude, ele espera a minha resposta e a sua resposta. Ele quer ver até quanto eu e você estamos confiando na palavra dele. Até qual é o nosso envolvimento e relacionamento com Deus, para que a gente possa realmente, né, fazer cada setor da nossa vida ser melhor. Todo dia eu acordo e falo, o meu espiritual, né, o meu relacionamento com Deus tem que melhorar todos os dias. O meu relacionamento familiar tem que ser melhor do que ontem. A minha saúde tem que ser cuidada todos os dias. Por exemplo, eu não tinha prática de ficar fazendo exercícios, eu não tinha prática de ficar tendo, né, comidas saudáveis, mas a minha mente mudou depois de um certo tempo. Para eu mudar, eu tive que adoecer, 2 hérnias, né, na coluna, então eu tive que começar a praticar exercícios para não sentir mais dor. E aí, depois que a gente tem filho, o peso da mulher, né, o meu, por exemplo, fica oscilando. Então, se eu não cuidar da minha alimentação, eu vou engordar. E se eu engordar, a minha saúde vai ficar prejudicada. Então, eu não quero. Então, eu tenho que viver no equilíbrio, sabe? Com a minha alimentação, com a minha saúde, com a prática de exercícios. Isso já está muito certo, muito claro. Profissional, já entendi, ok, Deus, eu tenho que ajudar as pessoas a evoluírem na sua identidade como pessoa para poder equilibrar as emoções e aí sim dar um passo de crescimento na sua vida financeira. Como eu falei, seria muito egocentrismo meu se eu viesse aqui só dar a razão para vocês das finanças e não tratar das emoções de vocês, né? Eu entendo que eu só serei uma educadora financeira completa se eu unir tudo que eu tenho de melhor, né? Se eu unir a publicitária, né? A pessoa eu sou comunicadora social, né? Eu fiz faculdade de comunicação social com ênfase em publicidade. Então eu tenho que usar a minha comunicação ao meu favor para vocês, junto com a minha formação, né, de educadora financeira, para poder trazer para vocês a ajuda dessa evolução. E eu vejo que Deus, né, trabalhou em mim para eu realmente poder vir aqui hoje, vir aqui na sexta-feira falar de novo com vocês e terça-feira da próxima semana e vir falar com vocês para ajudar vocês a crescerem e evoluírem. Primeiro como pessoas, porque imagina, se você não é uma pessoa bacana, se você ganha muito dinheiro, o que não é bom seu vai se sobressair, porque quando nós ganhamos bastante dinheiro, o que sobressai em nós? Aquilo que nós somos.
Então Deus vai lapidando a gente também, né? E o ser humano é cheio de defeito. E para que o dinheiro não te domine, você tem que passar pelo processo para poder ter seus ganhos significativos. Entendeu? Então eu espero que essa live hoje tenha ajudado você. Faça a lição de casa, anota aí sua missão, qual é a sua missão de vida, qual é a sua visão e quais são os seus valores, tá? Hoje. E esse processo tem que ser refeito constantemente na sua vida. Pelo menos uma vez ao ano a gente tem que refazer esse processo, porque a vida vai mudando, né? A vida gira. E aí as coisas vão mudando e nós devemos também nos aperfeiçoar e mudar conforme a vida muda. Então eu quero deixar esse processo para vocês hoje de lição de casa. Quem pegou a live pelo meio, ela fica lá no meu canal, né, do YouTube, Vanessa Nascimento, Educadora Financeira, vocês vão poder assisti-la por completo, porque eu acho que essa live é um ponto inicial para que o equilíbrio financeiro de vocês venha, tá? O meu equilíbrio só veio depois que eu tratei toda a minha crise de identidade, tá bom? Então é isso, gente. Foque em Deus, foque em você, para que vocês se restabeleçam em todos os setores da vida de vocês e vocês cresçam, evoluam, tá? Luiz, obrigada por estar aqui comigo hoje, tá? Galera do Instagram que tá aqui comigo, galera também do YouTube que tá comigo, muito obrigada. Simone, que me deu boa noite, Aurenice, Aparecido, obrigada. Rogério, muito bom tê-los aqui comigo. Zeca aqui no Face, Gabriel também aqui no Face. Desculpa que a galera no Face eu pegou a live pela metade. Depois assistam lá no meu canal do YouTube, tá? Eu tô usando agora uma nova ferramenta que vai unir todas as redes sociais, então não vou precisar ficar olhando para várias câmeras ao mesmo tempo. Mas não entrou a live do YouTube aqui nessa ferramenta nova, mas sexta-feira eu creio que já vai estar tudo acertado. Hoje era o primeiro dia, né? Normal alguns probleminhas acontecerem. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Uma ótima semana aí para vocês. Quem é professor e professora e assistiu a live, feliz Dia dos Professores, né? Os professores fazem a diferença na vida de cada um de nós. Gratidão por cada professor. Hoje eu faço parte da área da educação, então eu sei a importância, né? Eu vejo ainda maior a importância de um professor, né? Na nossa vida. Então é isso, galera. Beijão. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigada. E sexta-feira a gente volta com mais um tema aí pra vocês, tá bom?